Bom dia! Hoje veremos como os fungos desenvolvem seus mecanismos de resistência. O grupo é composto por Bruna, Emanuel, Felipe, Lucas, Nathalie, Priscila, Tamires e Thaisa. De maneira geral, o desenvolvimento de infecções fúngicas depende da resposta imune inicial do hospedeiro, e a doença se instala quando ocorre uma falha nas defesas ou o patógeno se evade dessa resposta. A fim de se evitar danos ao hospedeiro, pode ser necessária a utilização de tratamentos farmacológicos. Contudo, pouco se sabe acerca dos fatores responsáveis pela virulência e patogenicidade dos fungos, bem como seus mecanismos de resistência às substâncias antifúngicas já disponíveis no mercado, o que limita sua eficácia. Além disso, os antifúngicos de uso comum apresentam um número limitado de alvos celulares, como a formação de microtúbulos e as vias de síntese do ergosterol, de ácidos nucleicos e da parede celular. O mecanismo de resistência natural dos fungos são as estruturas de resistência chamadas de clamidósporos, que apresentam reserva nutritiva e membrana espessa. Essa forma é uma resposta às pressões ambientais semelhante aos esporos bacterianos. Uma outra forma de pressão seletiva ambiental é a radiação. Em Chernobyl, fungos melinizados tiveram seu crescimento favorecido. Estudos sugerem também um papel da melanina na captação e utilização de energia, transformando algo normalmente letal, a radiação gama, em uma fonte energética. Já os mecanismos de resistência a fármacos antifúngicos podem ser divididos em primários e secundários, se as características dos patógenos são intrínsecas ou adquiridas, respectivamente. Os principais mecanismos moleculares que contribuem para o fenótipo de resistência são a modificação do fármaco ou sua degradação pela célula e a superexpressão da molécula-alvo, seja por amplificação ou conversão gênica. Outros mecanismos incluem a redução da captação do fármaco, alterações no seu sítio-alvo ou em outras enzimas da mesma via biosintética, por meio de mutações pontuais, e, por fim, o aumento da expressão das bombas de efluxo, como os transportadores do tipo ABC ou cassete de ligação ao ATP. O principal mecanismo de resistência adquirido contra os fármacos azólicos é a indução de bombas de efluxo. Essas enzimas podem sofrer mutações pontuais que aumentam sua afinidade por essa classe de fármacos. Se houver superexpressão dessas enzimas, a resistência tende a aumentar. Em fungos do gênero Aspergillus, a resistência aos azóis está principalmente associada a mutações do gene CYP51A, que codifica uma enzima que é alvo desses fármacos, enquanto a resistência a equinocandinas associa-se a mutações no gene FKS1, que codifica uma enzima homóloga ao alvo dessa classe. A resistência adquirida por espécies de Cândida a equinocandinas é tipicamente mediada por mutações em genes que codificam a maior subunidade da 1,3-beta-D-glucanosintase, enzima responsável pela síntese da parede celular fúngica, que é alvo dessa classe de fármacos. A candidemia por Candida glabrata está se tornando mais comum e os isolados dessa espécie estão aumentando sua resistência a ambos os azóis e equinocandinas, o que requer atenção contínua. As taxas de resistência ao azol em Aspergillus fumigatus ainda são baixas, mas já há casos descritos de multiresistência ao azol na Europa. O avanço da tecnologia permitiu o desenvolvimento da agricultura e de novos fungicidas. Entretanto, à medida que o homem aprimorou suas estratégias de controle, os fungos também passaram por alterações genéticas que permitiram sua disseminação. Um ano após o lançamento do Benomil, um dos primeiros azóis, já havia relatos de resistência. A redução da sensibilidade do patógeno varia de acordo com o binômio fungo-fungicida envolvido, podendo ser parcial ou total. A resistência depende de 3 tipos de fatores: aqueles relativos ao fungo, os relativos ao fungicida e a sua utilização prática. Maiores taxas de reprodução e de variabilidade genética conferem ao fungo maiores chances de adaptação a um novo fungicida. Quanto mais específica a afinidade fungicida-fungo, modo de ação, maior a probabilidade de resistência, visto que a alteração de apenas um gene pode tornar o fungo insensível ao produto químico.
A ocorrência de mutantes resistentes é proporcional à frequência de uso do produto, o que é consequência da pressão de indução por ele exercida. O agravamento desses fatores pode ocorrer pelo manejo deficiente da cultura, associado às condições climáticas favoráveis aos patógenos. Os fungos respondem a estímulos do meio ambiente, assegurando sua adaptação a condições de estresse, desenvolvendo respostas de defesa ou tolerância celular. As substâncias antifúngicas induzem estresse celular, que desencadeia essas respostas, permitindo a adaptação do fungo. O conhecimento das respostas adaptativas dos fungos a condições adversas permite uma melhor compreensão da biologia desses micro-organismos, podendo revelar novos alvos celulares para o desenvolvimento de fármacos eficazes para o controle dessas infecções. Para isso, é imprescindível o investimento em pesquisas que visem estas finalidades. A conscientização da população sobre o tratamento com antifúngicos também é essencial, uma vez que o abandono ou interrupção do mesmo estimula o desenvolvimento de resistência ao fármaco em uso. Por fim, quanto aos fármacos que estão atualmente no mercado, é necessária a avaliação minuciosa do médico no momento da prescrição, para que não se torne indiscriminada ou excessiva, como se observa no caso dos antibióticos bacterianos, e que favorece o aparecimento de cepas cada vez mais patogênicas e resistentes. Obrigada pela atenção. Aqui estão as nossas referências. Caso tenha sugestões, críticas ou dúvidas, fale conosco.